Uma das coisas que me faz eu gostar muito do jogo de damas, eu acredito que seria a componente da pseudo-simplicidade. O que seria isso de pseudo-simplicidade? Pseudo-simplicidade, nós deveríamos entender o significado da palavra pseudo. Algo pseudo é algo que tem a aparência de ser alguma coisa, mas na verdade não é. E sendo pseudo simples, o jogo de damas tem a aparência de ser simples, mas à medida que você vai jogando, à medida que você vai subindo de nível, você vai descobrir que o jogo de damas pode ser muito complexo. E essa ideia eu aprendi do grande mestre Conrad Roffen. Não é novidade eu mencionar este nome aqui, eu já mostrei muitas ideias, muitas linhas que ele ensina no seu canal. E hoje eu não vim fazer algo de diferente. Eu vou mostrar aqui, na verdade, uma partida que ele jogou. Uma partida que ele jogou contra um outro grande jogador também, José Carlos. José Carlos foi campeão brasileiro em 1993. Então, aqui nós vamos ver uma partida entre duas grandes mentes no jogo de damas. E eu achei essa partida ser muito, muito boa para nós vermos as ideias que ambos os jogadores tinham. Uma partida muito rica. E acredito que nós devemos compreender estas ideias. Então, mestre Conrado de pretas, José Carlos de brancas, ele saiu aqui com C3D4, com F3E4. E o mestre Conrado jogou aqui para uma americana, mas não aquela americana tradicional, aquela americana teórica que nós conhecemos, que captura para aqui, mas capturou para aqui, F7H5. José Carlos fez a troca e o mestre Conrado também fez a troca aqui. É claro que fica visível que ambos os mestres estavam a jogar pelo centro, H1 G2, Conrado Ruffin A8 B7, desenvolvendo ali aquela peça atrasada, G2 F3, mestre José Carlos, e aqui o mestre Conrado jogou H7 G6, ele está a desenvolver as suas peças atrasadas. Né? Então, mestre José Carlos subiu. E aqui existe uma ideia que eu acredito que neste nível você já deve ter visto esta aí, fica fácil para ver, mas tem alguns jogadores que ainda não conseguem visualizar isso. Estou a falar muito dos iniciantes. A ideia seria, por exemplo, se o mestre Conrado tivesse jogado aqui, ele levaria este golpe, este golpezinho aqui, esse balão. E aqui. Isso acontece muito em partida, então é preciso nós termos uma visão muito rápida. E também, além dessa jogada, né? Aqui claramente não pode. Nós já vimos muito desse tipo de golpe que entrega aqui e deve ganhar, ou até em se sentir confortável. Mas acredito que dificilmente estaríamos a jogar esse tipo de coisa. Iria complicar um pouco a partida. Mas isso são um dos golpes que nós poderíamos ver aqui depois dessa jogada. Né? Então, mas claro que mestre Conrado não vai cair nisto. Né? Então, ele jogou B7C6. Existe uma ideia aqui que o mestre José Carlos poderia correr, que seria um lance inesperado, o F1G2. O F1G2 dá uma certa sensação, dá um certo convite a C6B5. E depois vem fechar. Se o jogador de pretas tentar atacar, vai cair naquele golpe que nós conhecemos. Mas só que agora está um pouco diferente. Eu jogaria aqui. Iria capturar essas duas. Isso era só encostar aqui. E fica a ganhar uma pedra.
Essas são ideias que nós devemos realmente conhecer. É claro que talvez o melhor, né, seria jogar aqui, poderia fazer a troca com partida normal ou jogar aqui. Agora poderia atacar. E depois nós teríamos uma partida assim. E haveria jogo. Mas o jogo do mestre Conrado com o mestre José Carlos decorreu dessa maneira. Ele jogou aqui. Ele jogou aqui. E o mestre Conrado fez isto. G6 H5. Talvez ele estava à espera deste lance, né, do D3G4, porque se nós formos a ver do ponto de vista posicional aqui, as brancas têm uma certa vantagem. E o mestre Conrado é conhecido por jogar assim. Ele joga em posições em que parece que o adversário tem vantagem, mas o jogo muda e ele altera tudo. Então, aqui tem este recurso, né, que poderia ocorrer, né, de jogar aqui. E eu acredito que aqui teria uma partida com ainda muito jogo pela frente, ninguém está com uma grande vantagem e teria se jogar. Mas só que o mestre José Carlos não fez isso. Ele decidiu trocar para trás e o mestre Conrado subiu. Jogou aqui. Esse é F5. José Carlos jogou. Mestre Conrado jogou. F5 G4. E quando joga F5 G4, aqui inevitavelmente vai cair numa posição de gambito. Posição de gambito em que temos uma pedra aqui, outra pedra aqui. Acho que nós já vimos alguma abertura a gambito, então é preciso ter muita atenção. Muito complexa esta posição. Então, o mestre José Carlos jogou aqui. Conrado veio. Jogou. E neste momento da partida, o mestre Conrado fez um lance que, se você colocar a posição no computador, o computador vai dizer que o lance foi perdido. Pode ser que tenha sido perdido, mas existe uma diferença entre lance de computador e lance de pessoa. O lance do computador, ele vê milhares de continuações. Então, se ele diz que um lance é perdido, muito atrás, um ser humano que não conhece aquela linha dificilmente vai ter a capacidade de ganhar naquela posição. Então, o mestre Conrado jogou este. É 8D7. O computador diz que foi um lance perdido. E o melhor seria C8D7. Mas vamos lá ver como é que a partida decorreu. Então, José Carlos jogou. E é claro que se atacar aqui, né, fica a defender e não tem lá tanta coisa. Mas Conrado veio. Aqui nós já vamos começar a ver quais são as ideias que você pode jogar perante uma posição parecida com esta. Claramente as brancas aqui têm uma grande vantagem. Claramente. Então, José Carlos veio e aqui tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Não pode jogar aqui por causa desta ideia. E depois esta aqui vai fugir. E aqui eu acredito que as brancas têm grandes possibilidades de ganhar. Tomar muito cuidado. Então, o que o mestre Conrado jogou? Mestre Conrado jogou o G8F7. De facto, a posição não estava bem para ele. Não estava bem. Não estava nada bem. Mas o mestre José Carlos, ele jogou bem um C2. Acredito que aqui ele retirou muita vantagem que ele tinha, né?
não foi o melhor lance para a posição e o jogo seguiu para um empate. Vamos lá ver o jogo, como é que aconteceu. Depois vamos retornar a esta posição e ver quais seriam as ideias que poderíamos aplicar caso caíssemos numa posição destas. Então, aqui jogou F7 G6. Jogou aqui. Jogou esta. E aqui subiu. é só subir. É só subir, porque veio para aqui. se atacar, fez as trocas. tá vir rebater aqui. E Tá daqui o jogo e se jogar aqui, foi assim, perde neste gol. de Não um é certo tão modo difícil de caminhou ver. para Então o empate, vamos né? lá. E acredito que Subiu, o jogo fica liquidado. atacou, Então, vem, isto, fez a troca, né? jogou e Relatando aqui arroz. jogou Então, aqui. quando chega aqui, Quando veio, jogou. Quando veio, jogou. E aqui nós estaríamos numa posição de empate, em que depois do ataque vai encostar, vai passar, e para uma dessas pedras passar tem que dar duas pedras e fica a partida empatada. Então foi assim como a partida entre o José Carlos e o Mestre Conrado terminou. Mas voltando, claro que aqui pode ser que existam outras linhas de ganho, mas isso seria uma análise muito profunda. E aqui é preciso também tomar cuidado por causa deste golpe, né? Entrega aqui, eu acredito que muitos de nós temos a capacidade de ver isto. Então, a partir deste momento em que o José Carlos jogou bem um C2, ele deveria ter jogado para liquidar a partida de um C2. Ou poderia ser o B5 a6, iria levar para uma transposição, né? Mas o D1C2, o D1C2. O D1C2 é bom por quê? Porque, veja bem, ele proíbe este lance, claramente. Deve ganhar aqui. Proíbe este lance, mesma ideia. Deve ganhar aqui. E também é uma ideia bem interessante. Ele proíbe este lance. Porque depois de subir, veja bem, se jogar aqui, é só entregar e fazer isto. Deve ganhar. Preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa, muito cuidado. E se vier, é só atacar e vai perder a pedra. Então, proibir este lance, praticamente só fica com uma pedra para jogar. Joga aqui. F7 G6. Jogando F7 G6, pode subir. De novo, continua a proibir. Só restou ou joga aqui, ou joga aqui. Então, se joga aqui, aí fica numa posição em que você só vai subir. E não pode aqui por meio de transposição, né? Se começa por aqui, né? Vai ficar numa posição de bloqueio, né? Joga, vem, joga, não pode porque só jogar ali fica bloquear tudo. Joga, fecha e na hora que sai existe esta ideia que eu acredito ser interessante e deve ganhar. Então, preciso tomar muito cuidado. Então, mesmo se começaste com ela,
Agora, quando joga aqui, é só você subir. Veja bem, não pode. Não pode, porque é só jogar aqui e fazer a dama. E se atacar, era só encostar aqui. Captura duas. Vem capturar estas duas. Não pode dar, né? Então, se ele faz a dama, né? É só você jogar. Mata a dama. Ele vai capturar. Joga, fica aqui na bidiagonal, não há passagem, e na hora que vem é só jogar aqui, se vier, entrega, bate com a dama e o jogo deve estar liquidado. Então, esta aqui foi a partida do mestre José Carlos e mestre Conrado, com várias ideias que nós devemos conhecer, e eu acredito que foi uma partida. Ambos os jogadores estão de parabéns. Felizmente, ambos os jogadores ainda estão entre nós, ainda a partilhar os seus ensinamentos, os jogos muito bonitos. E eu totalmente recomendo que assistam vídeos destes mestres.